Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Enlighten. Meu nome é Felipe Alvarez. E um dos nossos principais pilares aqui da Enlighten é conseguir oferecer de forma democrática o acesso à informação, seja da maneira como a gente vem recebendo ela. E uma das maneiras pelas quais a Enlighten tem se preocupado, principalmente no cenário brasileiro, são com inovações de natureza acadêmica, que poderão trazer melhorias na própria legislação e também, por que não, nas teses jurídicas. E para isso nós convidamos o Dr. Eros Martins, que vai falar um pouquinho a respeito do que foi a tese dele na academia, considerando todas as necessidades que ele tem verificado a respeito de uma figura pouco conhecida aqui no Brasil, envolvendo o direito de família, notadamente nas sucessões. Eros, é um prazer tê-lo aqui na Enlighten. Muito obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. É um prazer conhecer aqui a Enlighten e ver o projeto que eu vi nascer ali desde o comecinho, quando ainda estava no papel, se tornar uma grande empresa, agora até com atuação fora do país. Meus parabéns. Obrigado. Parabéns pela iniciativa também. Obrigado. Pessoal, a gente quer conversar um pouquinho a respeito de inovação no ponto de vista do direito das sucessões, porque a tese do Dr. Eros é uma tese bastante interessante que poderá auxiliá-lo, inclusive nas suas demandas práticas do direito, por que não também em situações envolvendo a própria família do advogado quando tem esse tipo de ação, não é? Sim, com certeza. Conta pra gente um pouquinho, Eros, então, da onde que surgiu essa ideia de você pesquisar sobre a figura do trust na situação envolvendo o direito de família e sucessões no Brasil? Como surgiu a situação, Felipe? Da seguinte forma, eu ouvi falar pela primeira vez do trust, nossa, um instituto diferente, não tinha contato. Quando eu comecei a ler um pouco, em pesquisa até mesmo pela internet, eu percebi que uma das grandes finalidades dele era o planejamento sucessório para famílias do mundo inteiro e não só nos países em que tem o trust internalizado. Por exemplo, no Brasil não tem, teve algumas iniciativas, mas em resumo não tem esse instituto aqui. E aí foi quando eu percebi como o direito de família, o direito de sucessões também está envolvido no mundo inteiro, está no mundo globalizado. Isso o direito empresarial, o direito tributário já sente há muitos anos, em que não dá para legislar de forma isolada e esquecer que o mundo existe, porque a rota dos capitais vai perseguir o melhor lugar. Mas no direito de família e sucessões isso também existe, ainda mais com o aumento da internacionalização de patrimônios de famílias brasileiras. Foi quando eu vi o trust e qual que é a característica principal dele? A flexibilidade. Ele foi um instituto que tem origem na Inglaterra na época da Idade Média, já há bastante tempo. Imagina, num período em que não tinha garantido o direito de sucessão, você morreria e a terra passaria para o senhor feudal. E essa situação era um pouco complicada, porque queria deixar para os filhos. E como é que se fazia para deixar para o filho? Então, eu transfiro a minha terra para você, passo a propriedade para você, mas você tem a obrigação de administrar essa terra em benefício do meu filho. Quando eu faleci, o senhor feudal falou, pá, então eu quero a terra. Não, mas a terra não é do Felipe. Só que não é sua também, porque na verdade você administra em favor dele. Então, ele nasceu com essa finalidade, era uma finalidade de preservar ali o direito das sucessões. Claro que nada em história é tão simples assim, mas nasceu daí, passou por várias evoluções ao longo da história. E hoje em dia, ele é uma das principais ferramentas para provisão de família. Então, exemplo, existem famílias que têm uma quantidade muito grande de dinheiro e se simplesmente vier a óbito, os filhos vão receber uma quantia que nunca nem sonharam em ter esse dinheiro. Então, muitos pais têm esse receio de um dia para a noite, o filho que antes era um simples estudante na universidade, passa a ter o controle de uma empresa milionária ou uma liquidez muito grande, de 300, 400 milhões. E como fazer isso? Outras preocupações, né? Temos os extremos, quando você tem pouco dinheiro e quando você tem muito. E o trust ele dá a seguinte flexibilidade, porque ele permite que você estabeleça gatilhos em que esse dinheiro vai ser liberado. Então, eu vou liberar quando concluir um curso tal, né? Quando se casar, libera mais tanto. Então, você tem uma flexibilidade grande para determinados momentos. E outra possibilidade, você pode colocar um trust que a gente chama de discricionário, em que é que o administrador do trust, que tem o nome de trustee,
ele administra de acordo com o momento econômico. Eu, quando for deixar o trust, eu não vou saber qual que é o melhor momento. Veja o coronavírus como impactou de forma grande a economia mundial. Às vezes ninguém esperava que um determinado investimento, ou mesmo o Brasil, como ficar no Brasil, quanto tempo a renda fixa? A gente estava com juros de 14%, a taxa básica, agora para 4%. Né? Às vezes toda uma alocação de investimento em renda fixa não faz sentido nenhum. E se deixa o trust discricionário, o administrador vai tomar as melhores medidas. Então vai ter uma ampla liberdade em administrar esse dinheiro e sem as restrições da legítima. Esse é o principal ponto. Uma coisa interessante, sabe um outro país que busca muito? Os países de origem árabe. Porque se quer fugir da lei da Sharia. Ah, que interessante. Então, para colocar lá, alguns países querem deixar tudo para um filho só, para não fragmentar a empresa, coisas que é legítima, não deixaria. Agora, deixa eu ver se a gente conseguiu captar a mensagem, principalmente da sua investigação científica. Basicamente, aqui no Brasil, a gente fica vinculado, né, a uma ideia de ter uma legítima, e aí, passado desse momento de legítima, você então faz uma divisão. Agora, quando a gente fala a respeito do trust, além das condicionantes que você colocou, que podem ser estabelecidas num lapso temporal ou mediante o cumprimento de algumas questões, como que um empresário brasileiro, vamos pensar assim, ou uma pessoa que tem um patrimônio que pretende fazer dessa forma, como que ele pode tornar isso exequível do ponto de vista do direito? Como que a gente conseguiria passar isso, essa mensagem, de como nós materializaríamos essa sua pesquisa? Ótima pergunta, Felipe. Como materializar, né? Um empresário que quer fazer isso? Você pode buscar tanto bancas de advocacia aqui, especializadas nesse assunto, alguns bancos com sedes internacionais também fazem esse tipo de serviço. E você me lembrou de um outro ponto que é super importante, que é o quê? Aqueles pais que têm um dos filhos como deficiente. Porque qual que é a solução do direito brasileiro para uma situação dessa? Tutela, curatela, que vai ficar na mão de quê? Um curador, de uma pessoa física. Em que depois da morte dos pais, esses pais não vão ter a garantia ou a segurança de que aquele filho vai ser bem cuidado. Pais, às vezes, levam esses filhos, são deficientes, não vão conseguir sustentar, até eles fazem de tudo para sustentar. Mas será que os irmãos vão fazer? E se não tem irmãos, quem vai cuidar? Então, uma das finalidades do trust é criar uma espécie de um curador privado. E é uma instituição, são instituições, as instituições que administram o trust, os trustees, que é o nome dessa figura no trust, eles são muitas vezes centenários. Estão muito acostumados a fazer esse tipo de operação. Então, o risco é muito baixo, é muito mais fácil você se indispor com uma pessoa física, depois um curador, do que com uma instituição dessa, que ganha uma parte do dinheiro do trustee. Tá. Então, geralmente, esse trustee, ele recebe uma remuneração, que é um percentual dos valores envolvidos. Como que geralmente isso é? Exatamente. É um percentual, às vezes tem um valor fixo por mês, mas é um trabalho. E o trustee, o administrador, muitas vezes é uma pessoa jurídica. Então, mas é um trabalho. Não é diferente, não é um ônus, um munus, como um curador que só vai ter trabalho, prestação de contas e não pode fazer nada. Esse não, é um trabalho, é algo bem profissional. Então é uma ferramenta muito interessante para quem tem filhos nessa condição. Claro, isso estou falando de um patrimônio mais elevado. Para fazer sentido do ponto de vista tributário, dos custos, a gente está falando de um patrimônio acima de 15 milhões. Abaixo disso, as soluções aqui dentro do Brasil são mais interessantes do ponto de vista financeiro. Agora, com relação à execuibilidade desse tipo de fenômeno jurídico, por assim dizer, como que nós conseguiríamos executar essa hipótese? Os bens têm de estar no Brasil, têm de estar fora, é feita uma transferência para um cenário internacional? Como que eu faço a aplicação disso aqui no cenário brasileiro? Os bens não precisam estar fora do país, podem estar aqui no Brasil. Na verdade, o trust, você não vai constituir uma pessoa jurídica. O trust não é uma pessoa jurídica, isso é um erro muito comum.
trust, você acha que é uma pessoa jurídica lá fora. Não, muitas vezes você vai ter que constituir uma pessoa jurídica lá fora e aí essa pessoa vai ter o acesso aos ativos. Mas não precisa, podem ser ativos aqui no Brasil. No entanto, dependendo do objetivo do trust, você pode encontrar um problema de legítima. Uma coisa é você ter bens internacionalizados nas Ilhas Caimã, Ilhas Jersey, e por lá você conseguir criar um planejamento sucessório que evite a legítima. Outra coisa é você querer fazer isso com bens imóveis aqui no Brasil, por exemplo. O juiz brasileiro é competente para discutir imóveis aqui no Brasil e tem uma grande chance de passar por cima da legítima. Mas se o propósito não for violar a legítima, se for respeitar a legítima, mas ter uma flexibilidade maior, não tem problema. O trust muitas vezes é secreto, então nem os herdeiros vão saber que tem. Tem uma restrição de acesso. Por isso que o trust acabou ficando meio marginalizado, especialmente depois do noticiário, com os problemas de corrupção no Brasil. Dos políticos envolvidos acabou tendo um nome muito atrelado ao trust, porque ele é uma ferramenta neutra, que pode ser usado para coisas boas como coisas não tão boas. Em alguns países você simplesmente não tem acesso a quem é o beneficiário do trust. Você não vai saber. E se tentar souber, é crime. De tal modo, a proteção do patrimônio. Antigamente, como eram as ações ao portador no Brasil, no Uruguai também tinha ações ao portador, agora não tem mais, mas cria-se uma forma de blindagem patrimonial também, para quem busca o trust. Mas tudo com muito cuidado. Blindagem não necessariamente é passar a perna nos credores, e sim criar uma reserva mínima para, se tudo der errado, você ter como recomeçar. Entendi. Dentro desse contexto que a gente vem vivendo, é muito comum a gente ter, hoje em dia, alguns empresários que têm se preocupado com sucessão patrimonial, né, criando fenômenos de holdings familiares para que consiga fazer a distribuição daqueles imóveis, daqueles bens, né, de uma maneira um pouco mais equânime, sob a perspectiva daquele que constituiu o patrimônio. E é um assunto bastante interessante. No caso de conflito, o que você tem visto da pesquisa que você se submeteu com relação a situações envolvendo a execuibilidade do trust aqui no Brasil? O que a jurisprudência tem falado a respeito desse assunto? No tocante à questão da disputa com a legítima, por assim dizer. Não fala, não tem, desde da minha pesquisa até a defesa, eu não encontrei nenhum julgado que chegou nesse ponto. Vai falar, então você pesquisou algo inútil. Essa foi uma primeira premissa. Falei, puxa, e agora? Mas depois eu comecei a perceber, e também em conversas com as pessoas do mercado, porque minhas fontes não foram só livros, foram pessoas do mercado, e simplesmente não acontece porque o litígio não vai ser aqui. A parte é desencorajada a entrar com a ação aqui, porque vai ser ineficaz. Você vai disputar, vai levar a sentença lá para fora e não vai conseguir. Então, aqueles que têm dinheiro suficiente para querer disputar, disputam fora do país e não disputam aqui. Mesmo porque o juiz brasileiro não tem competência para inventariar bem no exterior. Não é recomendável você fazer o trust com imóveis aqui, senão você vai perder toda a utilidade dele, que é usar a flexibilidade do direito estrangeiro para esse assunto. Então não faz sentido. Então muitas vezes seria mais interessante você internacionalizar o patrimônio para isso. Agora, se você quiser construir uma estrutura jurídica fora do país, mas com bens aqui, talvez não seja o melhor caminho. Uma das coisas que eu acho que é bastante interessante, nesse aspecto, me veio à cabeça agora, eu acho que o brasileiro está inovando com relação a novos tipos de investimentos, né? Antigamente, o que nós víamos? A pessoa que angariava um pouquinho mais de recurso financeiro, ela comprava imóveis, né? E fazia daqueles imóveis uma renda, né? Então vivia de rendas de aluguel, ou praticamente escondia o dinheiro debaixo do colchão, ou simplesmente botava na poupança. Sim. Hoje a gente tem visto, né, talvez me corrija se eu estiver errado, mas a internacionalização passa também
por uma pessoa, um empresário, enfim, pessoa que tenha posses, mandar esse dinheiro para fora do país, para comprar ações fora do país, né? Trabalhar com ativos financeiros internacionais, para que caiba dentro do bolso dele o trust. É por aí que a gente tem que pensar sobre, seriam ativos mais móveis que poderiam ser mais úteis para esse fenômeno de pesquisa? Sim, com certeza, mais móveis. E quando uma família empresária busca internacionalização, é porque ela também é uma família internacional. Se você pensar numa família, talvez muito rica, mas que viva nos rincões do Brasil, não sei se vai fazer sentido. Mas para uma família que quer que o filho estude em Harvard, por exemplo, ou em alguma faculdade na União Europeia, vai fazer sentido ter parte do patrimônio lá. Por que não o filho estudar lá, a filha, ou empreender por lá? Então são famílias que são internacionais, de certo modo. Até moram no Brasil, mas têm braços para fora. Não investem mais só aqui, como você falou, de constituir vários imóveis, né? Legal. Veja, pessoal, como é interessante, né? Como o Dr. Eros nos brindou aqui nesse momento com o conhecimento de tese dele, né? Do título que ele buscou realmente, do doutorado que ele hoje alcançou com relação a esse tipo de pesquisa. E é importante para que você, estudante de Direito, bacharel em Direito, advogado que nos assiste, veja realmente a transposição da profissão do advogado, né? O Dr. Eros está no grau máximo, vamos dizer assim, acadêmico que a gente encontra, né? Passou por um mestrado, passou por um doutorado, então tem uma reputação, né? Um conhecimento jurídico acima da média dos advogados, que é o que a gente tem sempre batido, que viveremos parte em tecnologia, parte, né, em grande cultura jurídica, para que você consiga manejar processos complexos. E para a gente fechar, Eros, eu gostaria que você pudesse, né, dada a sua experiência acadêmica, o Eros também ele é sócio de um escritório aqui em São Paulo, tem experiência também como empresário do direito, sócio de escritório, trabalhando, militando, tem uma história muito interessante que ele fez diferente de muitas pessoas, largando, né, o serviço público para assumir uma iniciativa privada, né, buscar o seu sonho de ser advogado. Eros, eu gostaria, como a gente tem feito com as pessoas, com os profissionais que vêm aqui, que você pudesse dar dicas, sugestões e até por que não. Alguns até não gostam que eu fale isso, mas eu acho que faz sentido. Um conselho para as pessoas que estão começando essa trajetória do direito. Tanto o estudante que está saindo da faculdade, que estiver perdido, não sabe para onde que vai, o que você daria de dica? Você que está no mais alto grau, né, de estudos de pós-graduação, o que você sugeriria para que esse profissional pudesse se adequar nos próximos 10 anos dentro do ambiente jurídico? Tarefa difícil, hein? Nos próximos 10 anos, uma previsão difícil. Então, o que eu posso dar de conselho, né, da minha pouca experiência até agora, até bastante importante uma conversa que a gente teve um pouquinho antes, que o direito caminha para duas vertentes. Para um extremo da tecnologia, né, de cada vez mais automatizar os serviços jurídicos. Então, se isso brilha os seus olhos, se aprofunde seus conhecimentos em tecnologia, para além do direito, ou linguagem de programação, lógica de programação, entre outras coisas, entender como funciona esse mundo digital. E a Enlighten aqui é um exemplo de uma empresa desse momento. Agora, se não é talvez esse o que brilha os seus olhos, se importe com as pessoas, porque de nada adianta você ter um mestrado, doutorado, ter vários títulos, se você não gosta de pessoas. Eu tenho pensado nesses tempos, se falava muito, você quer estudar direito? Você tem que ler muito, você tem que gostar de ler. Não, se não for para a tecnologia, você gosta de direito, você tem que gostar de pessoas, porque pessoas têm problemas, pessoas são incoerentes, inconsistentes, mudam, tem bom, tem mau humor. Então, se você não gosta de pessoas, talvez repense o direito, mas se você gosta, bem-vindo. Problemas do ser humano nunca vai acabar. Verdade. Obrigado, Eros, pela sua participação aqui. Para todos aqueles que inovam, nós temos carinhosamente entregue, né, para todos aqueles que vêm um caderninho, né? Muito obrigado. E a canequinha para você. Tem um jabazinho aqui, ó.
Muito obrigado, Uma Felipe. canequinha Obrigado. para todos aqueles que inovam, inovação científica, inovação acadêmica, inovação de tecnologia. Esse é o nosso propósito como Enlighten, é de ser um hub entre direito e tecnologia. Acompanhe os nossos canais, as nossas redes sociais, fique ligado em todas as nossas entrevistas que nós temos apresentado através do YouTube. Você também pode acessar esse conteúdo nas plataformas do Deezer, do Spotify, no Lightercast, que vai estar colocado embaixo na tarjeta desse vídeo aqui, para que você possa acompanhar aí as próximas entrevistas. Elas, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê. Até lá!